Ora, como é de vosso conhecimento, a Igreja da Nossa Senhora da Assunção está a celebrar 50 anos de existência. E por cá passaram, claro, durante estes 50 anos, vários presidentes. E um deles é o Sr. António Carvalho, que está aqui junto de mim, e vai-me dizer como é que foi a experiência de ser presidente com a sua esposa desta festa. Bom, foi uma das melhores experiências que nós tivemos na vida. Não sei porquê, mas quem é presidente desta festa fica como que colado aqui ao lugar e nunca mais deixa de participar na festa, nas atividades, porque a festa exige muito sacrifício e quando esse sacrifício é feito em nome da Mãe do Céu, tudo feito. Quer isto dizer que a sua fé, a Nossa Senhora, quer dizer, fez com que fossem presidentes, mas que não nos dê cansaço. Eu sei que as pessoas dizem, oh, dá muito trabalho. É verdade que dá muito trabalho. Qualquer festa dá trabalho. Qualquer festa dá trabalho. Esta é uma festa enorme, dá muito trabalho. Mas com a fé, com a vontade que vocês têm aqui nesta paróquia sempre, parece que tudo passa muito fácil. Tudo se torna fácil. Ainda agora acabámos de ouvir o presidente deste ano e a sua mulher, e as palavras deles fizeram as lágrimas vir aos olhos. Porque eles são um casal jovem e eles tiveram tanta ajuda à sua volta, todos com boa disposição. Dias que tivemos aqui mais de 50 pessoas a trabalhar, eles a organizar e o vice-presidente, todos deram o melhor de si para que chegasse a este dia e a festa fosse um sucesso. Até agora, penso que a festa está a ser um grande sucesso e oxalá que daqui em diante continue assim. Não perguntei, mas pergunto agora, em que ano é que foi presidente? É que foram presidentes da festa? Nós fomos presidentes desta festa em 1971. Já lá vai uns bons anos. Nessa altura, a festa também tinha muita gente e tínhamos muitas atividades, mas agora tem mais. Nessa altura nós não fazíamos o bolo de leite. O que fazem agora, fazem os floats que viram ontem, e dá muito mais trabalho. Depois decidiram que o vice-presidente seria o encarregado do sábado e o presidente, é claro, toda a festa, mas sobretudo também do domingo. E assim foi. O Manuel, que é vice-presidente, mais a sua senhora, e eles trabalharam incansavelmente durante 3-4 semanas com alguns rapazes que são carpinteiros para fazer os floats, sobretudo para lembrar esta obra desde o seu início. Como começámos com a trailer a rezar as primeiras missas, com 40, talvez umas 40 pessoas, depois já não dava, já começava a vir muita gente, depois começou-se a pensar, nós temos que fazer uma igreja. E pensámos fazer a primeira igreja, que leva à volta de 120 pessoas, e pensámos que seria o suficiente, mas não foi. A comunidade foi crescendo, as pessoas foram oferecendo os seus donativos, viram que não era uma obra de rapazes jovens, mas que era uma obra de Deus, e contribuíram muito, até que chegou uma altura em que, quando estava cá o padre Ivo Rocha, nessa altura o padre José Carlos já tinha ido para os Açores, estava o padre Ivo Rocha e o doutor Valentim Freitas, que foi um dos grandes impulsionadores desta comunidade. Nessa altura, penso que foi a altura que vinha mais gente à missa. Ele era uma pessoa muito aberta, conhecia muita gente, era nativo da Terceira, foi professor do seminário, e era uma pessoa que todos gostavam de estar à volta dele. E isso também é importante num sacerdote. É verdade que a nossa fé não está só daqueles que falam muito bem ou não, mas também ajuda. E então resolvemos fazer o salão. Resolvemos fazer o salão, eu também fui dessa comissão. Nessa altura, o nosso salão custou à volta de $300 mil.
mas a gente chegou a uma altura que pensou que talvez que era uma obra um bocado forte, dispendiosa. Olha, não levou quase anos nenhuns, 3, 4 anos, estava pago. E depois, como vinha muita gente, nós começámos a rezar a missa no salão. O salão chegou a encher aos domingos, principalmente à missa do dia, enchia, com seja. E chegou uma altura, depois o Padre Valentim saiu, como em todas as obras e até nas obras de Deus, às vezes há assim uns baixos, coisas que às vezes não deviam de acontecer, mas aconteceram. Ele saiu, foi para o Canadá, depois veio para aqui um padre, Eugênio Trainer, que é um padre inglês, portanto, a orientar a paróquia por algum tempo, porque o Padre Manuel nessa altura estava no Brasil, e eu penso que o bispo estava à espera que ele regressasse para o colocar aqui. E foi o que aconteceu. E foi uma graça de Deus, foi um padre que chegou no momento certo para unir a paróquia, para começarmos a trabalhar, para as diferenças que havia entre alguns se amainassem, e começou tudo a correr às mil maravilhas. Chegámos a uma altura que dissemos, bom, a nossa comunidade é grande, é forte, e a gente sabe que vamos ter o apoio dela, e começámos a pensar em construir esta igreja. Nós tivemos à volta de 100 reuniões, mas a primeira, o Padre Manuel já tinha conversado com um arquiteto, o arquiteto que desenhou esta igreja, e depois tivemos uma reunião que era aqui numa casa que existia aqui neste canto, e chegou-se a uma altura em que falou-se da igreja e gostámos da maneira como ela tinha desenhado e tudo isso, e chegou-se a uma altura, mas afinal, quanto é que pode custar esta obra? E ele fez silêncio e depois disse, o arquiteto diz que isto não é menos de 2 milhões de dólares. A comissão ficou um bocado fria, alguns, e eu mesmo também disse, nós não podemos fazer isso, não vamos conseguir 2 milhões de dólares. Lembra-me que o pai do rapaz que hoje é presidente desta festa, o José Borba, levantou-se e disse, nós podemos, porque é uma obra para Nossa Senhora e ela vai nos ajudar. E foi como que um conforto para todos, a gente ficámos em silêncio e já alguns mudámos um bocadinho de ideia, e depois marcou-se outra reunião e voltámos, tornámos-nos a falar, e então ficou decidido que íamos mesmo, que íamos para a frente com esta obra. Depois, para irmos para a frente com a obra era preciso dinheiro. Então pedimos por toda a Califórnia. Eu lembro-me de ir a São José falar lá no rádio, eu mais o senhor António Cabral, que desde lá o tem, e falámos no rádio, houve várias ofertas, outros foram para Los Angeles, para Sacramento, por toda a Califórnia. Até em Idaho havia uma comunidade, e ainda hoje há, mas talvez menos, mas havia uma comunidade também de portugueses. E eles, alguns entre si, também quiseram participar na construção da igreja. O que sei, começámos com muito entusiasmo e cada vez que eu passava aqui quase todos os dias a ver a evolução da obra, e era mais que se fosse a minha casa que eu tivesse a construir. Foi-se construindo. Chegou a uma altura em que tivemos muitas reuniões para saber quanto os donativos nos davam, que dinheiro é que tínhamos. A Diocese tinha-se comprometido que poderia nos emprestar tanto, porque
é claro, a Diocese tem as suas despesas e a Diocese empresta o dinheiro porque paróquias que têm dinheiro a mais, então não ponha num banco qualquer, enviam-no para a Diocese e a Diocese então é que vai gerindo aquilo, se alguns precisam, ela empresta e nessa altura eu penso que era $600 mil que eles nos podiam emprestar, não tenho a certeza, já há muito tempo. De qualquer maneira, nós fomos andando até que construímos a igreja. O nosso sonho tornou-se realidade. Mas o que é interessante é que eles, a princípio, dizia-se que era 2 milhões e pouco, talvez. Ao fim, custou 4 milhões e pouco. De qualquer maneira, foi uma bênção de Deus e Nossa Senhora sempre nos ajudou. A igreja está construída, é um templo lindo, a gente estamos muito contentes como comunidade aqui e eu penso, esta igreja não é só de nós que vimos aqui à paróquia, esta igreja é uma igreja, não posso dizer nacional, mas é uma igreja pessoal portuguesa e eles mudaram o termo, de antes era nacional, como a Igreja das Cinco Chagas, a Igreja da Rainha Santa Isabel em Sacramento, e o nosso sonho era ser uma igreja nacional. O que segue é que, mas ainda antes disto, voltando ainda antes disto para sermos paróquia, a princípio nós éramos um centro cultural e fizemos aquela pequena igreja para servir o centro cultural, mas não era, como é que eu vou dizer, neste que foi a Diocese, houve ali assim umas coisas, mas... Não era muito de acordo. Não era muito de acordo, mas os sacerdotes também sabiam das leis e da imigração, o que é que precisava, e quer dizer, aguentaram-se um tanto nisso, e sobretudo um documento do Papa que ele tinha escrito, que os imigrantes deviam ter o serviço na sua própria língua e portanto, fizemos ali aquela igreja. Depois, quando o padre José Carlos saiu, ficou o padre Ivo e o padre Valentim Freitas. E o próprio bispo, o cardeal Marroni, que foi cardeal, ele depois foi para Los Angeles, e ele o próprio é que veio-nos dizer, porque a gente éramos 12 donos, éramos como uma cooperação, e ele próprio é que se abeirou e disse, esta obra está a ficar muito grande, eu vou fazer uma oferta a vocês, para que vocês se tornem uma paróquia da Diocese como outra paróquia qualquer. É claro, vamos ter que abdicar do Centro Cultural Português e ser paróquia. Mas era isso o nosso sonho. Não foi nada difícil. Houve aí uma meia dúzia de pessoas que ficaram assim um bocado... a gente era o Centro Cultural Português e os portugueses e aquilo, e agora foram entregar isso à Diocese. Eu só dizia, ainda bem que o fizemos. Porque então aí é que começou mesmo a haver força aqui. Sr. António, passava aqui, via a igreja em construção, emocionava-se, tinha assim como um desejo de ver a obra pronta. Isto começou do nada, hoje é o que se vê. Sente-se um homem realizado como paroquiano desta paróquia? Completamente realizado. Sei e tenho consciência que nem tudo é perfeito. E mesmo numa paróquia que seja a melhor deste mundo, há sempre às vezes alguma coisa que a gente depois pensa. É como as famílias, não é? É como as famílias. Que a gente depois pensa, podia ter sido melhor. Ou a nossa atitude, ou alguma obra que se faz, ou isto ou aquilo. Mas sinto-me completamente realizado, eu e a minha mulher, que tivemos sempre aqui desde o princípio, fui eu um dos 12 fundadores, e sempre tivemos aqui desde o princípio, e é uma alegria, ainda hoje, nesta procissão, foi lindo.
Ora, eu sei que, é como eu digo, emociona-se ao falar nisso, porque realmente foi uma jornada longa. Foi longo. Foi uma jornada longa. Prometi à sua esposa que não ia perguntar nada a ela, mas apenas vou perguntar o nome. Maria Carvalho. Pronto, a senhora Maria Carvalho prometeu-me, não, prometeu-me, e eu não vou forçar, mas a senhora, mas quer dizer alguma coisa, eu É sei. importante ver, nós fomos o primeiro casal a casar na igreja pequena. Também é interessante porque Sim, está a ver como a memória das senhoras funciona ela- às vezes muito melhor que nós. ela gosta- Ela não queria falar, mas então ainda se lembra desta data? Não posso esquecer. Não pode esquecer. Há 50 anos. Há 50 anos 50 também. anos. 50 anos. faz agora em janeiro, Janeiro, dia 5, 50 anos. 50 anos que a gente se casou. Nesta igreja. Na igreja pequenina. Ainda nem tinha bancos, era cadeiras, porque não havia dinheiro naquela altura ainda para comprar os bancos. E então comprou-se cadeiras, porque era Claro. muito mais barato. E nessa altura, a história foi assim, nós por acaso estávamos para casar adiante em junho. Depois, eu já tinha ido pedir aos seus pais e estávamos a pensar, portanto, em junho casar. E depois até o padre Carlos, que Deus o tenha no céu, chamou-me um dia e ele disse-me: António, tu és dos fundadores desta paróquia. Já veio aqui um ou dois casais que se querem casar. E eu tenho pensado, a gente não pode dizer que não é? Pois não iam dizer que não. E ele já tinha a data, não sei se era para fim de janeiro, de alguém que se queria casar. Já percebi. Mas queria dar a prioridade a vocês para serem os primeiros a casarem naquela igreja. E então eu disse-lhe: olha, eu vou pensar e vou falar com a minha namorada e falar também com os pais, com a família dela, e depois dou a resposta. Para mais, eu também até gostámos, porque eu tinha dois irmãos, o José e o Manuel, que pescavam o atum em São Diego. E eles às vezes saíam para o mar 2, 3 meses e às vezes não sabia quando é que regressavam. E é claro que eu não queria casar sem os meus irmãos estarem também, não é? E eles por acaso estavam de férias nessa altura, que era ali por Natal, estavam de férias aqui. E nós pensávamos: olha, os meus irmãos estão, ainda podem estar ao casamento. A gente resolveu aquilo em 3 semanas. Hoje em dia levam 2 anos a planear e coisas. Não houve problema nenhum. Ela foi mais a sua irmã e a sua mãe foram comprar o vestido de noiva, eu fui comprar o meu fato, a irmã dela foi a madrinha de casamento, o meu irmão foi o padrinho, e nós casámos o dia 5 de janeiro, o primeiro casal a casar-se naquela igreja. O que também nos dá, às vezes, quando entro ali e rezo a Nosso Senhor, agradeço também pela grande felicidade que nos tivermos em casar, não só por causa do dia que nos casámos, mas pela vida de 50 anos que faz agora em janeiro, que temos tido. Temos tido um casamento feliz. Hoje, olha, também aproveitamos, já dou os parabéns por 50 anos. Eu gostava muito de falar com a sua senhora, mas eu prometi não falar. Ela diz que não tem um problema de voz, mas ela teve a cantar hoje durante a tarde, com certeza, mas de qualquer maneira. Mas eu sei que a senhora também acompanhou sempre o seu marido. Foi deu sempre o suporte, que é assim, ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. E eu acredito que a senhora também chorou e riu com ele, porque levar a bom porto um barco como este não é fácil. Mas é como eu digo, estão de parabéns, a comunidade está de parabéns. Este lugar, eu recordo, que também cheguei aqui em 75, de ver isto como era e como é agora. Quer dizer, agora cedo de noite e amanhã de manhã. Sim. E nós temos tido muita sorte como paróquia, como comunidade. A princípio houve pessoas que não entendiam, que diziam: isto é... Porque naquela altura nós já éramos jovens, eu tinha 22 anos. Ou melhor, quando nós começámos eu tinha 20 anos. E quando nos casámos eu tinha 22 anos. O que segue
é que nós também sofremos a princípio. Claro, eu acredito que sim. As pessoas, muita gente, muitas famílias não nos aceitavam e diziam, isso é de rapazes, o que é que vai sair daí? E agora, qual é a sua impressão? A minha impressão é esta, a comunidade está completamente aberta. Nós estamos tão gratos à comunidade portuguesa, porque também nós mostramos-lo a eles que isto não era uma brincadeira de crianças, que isto era uma obra de Deus. Mas eu também até entendo até certo ponto, porque nós éramos muito jovens. O mais velho, o irmão desta, talvez, tinha 27 anos, de resto era tudo aí para baixo. A senhora, exatamente, eu ia dizer isso, a senhora está aí a tocar no braço, e eu tenho que aproveitar, porque ela diz que não quer falar, vou dar uma oportunidade. A senhora Martins parece-me que era... É verdade. E já que tenho esta oportunidade, uma senhora que Deus já tenha no céu, foi uma senhora que foi chave também no começo desta paróquia. Porque era uma senhora, posso dizer, rica, não tinha muito dinheiro, mas tinha muito valor. Assim dizia ela, e às vezes eu até a trazia para a missa, que ela passava pelo pé da casa dela e trazia. E ela, é claro, a gente quando comprou o primeiro terreno, ninguém tinha nada. Não, eu ganhava $1,97 a hora, já tinha comprei a casita antes da gente se casar, já tinha um pagamento na casa, os outros era praticamente a mesma coisa, e precisávamos de alguém que fosse fiança. E essa senhora prontificou-se, quando comprámos os primeiros 5 alqueires de terra, que é onde está a Igreja Velha, essa senhora prontificou-se a ser, a afiançar, a ser fiança de nós. Portanto, se nós não pagássemos, claro. Ela... Mas de qualquer maneira, o valor... Mas não é segredo, a senhora tem nome, não é a senhora segredo. Martins. A senhora Martins. Maria Martins. Era uma senhora muito abastada, e foi uma senhora que Deus a tenha no céu, e vai ter-se com certeza, porque ela foi, e posso lhe dizer, se ela não tivesse afiançado, também não podíamos ter começado. Ela vendeu algo na Terceira. Sim, ela lembra-me também que ela tinha terrenos na Terceira, na Ribeirinha, penso que era, vendeu-os, e esse dinheiro que veio de lá, ela entregou aqui à paróquia. Ora, Sr. António, estou muito contente por esse testemunho, que isso é realmente um testemunho. Isso foi, resumidamente falando, foi descrever a Igreja, a história desta paróquia. Em poucas palavras. A sua esposa sempre disse alguma coisa, não está zangada comigo, pois não? Não. Ficamos amigos da mesma maneira, não é, senhora? Porque eu não apertei nada para a senhora falar. A senhora só disse o que queria falar. Ora, aproveito para dar os parabéns por 50 anos, para o aniversário do vosso casamento. Também dou os parabéns por ter participado, de fazer parte do grupo que teve a iniciativa de formar o que está aqui, que é um orgulho dos portugueses. É um orgulho, é. E também a sua amizade. Sempre que me vê, cumprimenta-me, o que eu aprecio muito. Desejo as maiores felicidades e muito obrigado. E também deixo no canal Ilha 3 se algo mais que queira acrescentar. O que eu gostava só de acrescentar, e a comunidade portuguesa se vir estes vídeos, que mesmo que nunca tenham passado por aqui, quando passarem em Interloque, venham fazer uma visita à Igreja da Senhora da Assunção. Penso que vão gostar dos terrenos da nossa igreja. Não é uma igreja completamente moderna, não uma igreja completamente antiga, é uma igreja que está nos medianos, não é? Para nós é uma igreja linda, porque não é daquelas igrejas antigas que era 3 aulas e cá lá ao fundo a gente... Aqui quase que estamos de roda do sacerdote, a tipo antifriquia, agora não digo. Sim, mas de qualquer maneira as pessoas estão sentadas e estamos quase perto do altar e de uns dos outros. É uma igreja que leva cerca de, se encher tudo, sentados e em cima no coro, leva à volta de 1.200 pessoas. Sr. António, prazer, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Maria, também por ter conversado pouco, mas conversou. Muito obrigado e, como eu disse, felicidades para a vossa vida e até uma próxima. Ora, como é de vosso conhecimento, a Igreja da Nossa Senhora da Assunção está a celebrar 50 anos de existência.